Você já sentiu que algo invisível bloqueia suas bênçãos? Que forças ocultas impedem que a prosperidade flua para sua vida? Hoje revelo uma verdade que foi mantida em segredo por décadas, um conhecimento sagrado do venerável Padre Pio que pode transformar completamente sua realidade financeira nas próximas 72 horas. O santo italiano que carregava as chagas de Cristo conhecia um segredo poderoso sobre o alecrim, uma planta que você talvez tenha em casa neste exato momento sem imaginar o poder divino que ela carrega. Esta não é uma simples erva de tempero, é um condutor sagrado de abundância que, quando posicionado estrategicamente em 5 lugares específicos do seu lar, cria um escudo impenetrável contra a miséria, a inveja e as forças malignas que drenam sua prosperidade. O que estou prestes a revelar foi preservado em documentos confidenciais do Vaticano por mais de 50 anos. Padre Pio usava este método para ajudar famílias devastadas pela pobreza no pós-guerra da Itália, e os desumanos resultados foram tão inexplicáveis que a própria Igreja hesitou em divulgar esta prática. Pense por um momento por que tantas pessoas permanecem presas em ciclos de escassez, apesar de trabalharem incansavelmente, porque algumas casas parecem atrair naturalmente a prosperidade enquanto outras repelem a resposta, transcende o mundo material. Estamos falando de uma batalha espiritual constante pelo seu bem-estar. O inimigo quer mantê-lo na penúria, na angústia da incerteza financeira, no medo constante do amanhã, mas o céu ofereceu um contraponto, um método simples porém poderoso, revelado a um dos santos mais milagrosos da era moderna. O que você vai descobrir nos próximos minutos já transformou a vida de milhares de pessoas que aplicaram este método sagrado. Relatos de dívidas inexplicavelmente quitadas, oportunidades surgidas do nada, heranças inesperadas e negócios florescendo começaram a aparecer por toda parte onde esta prática foi implementada. Esta não é uma coincidência nem uma superstição vazia, baseia-se na profunda compreensão espiritual que Padre Pio tinha sobre como o mundo material e o espiritual se entrelaçam. Como os santos de outrora, ele sabia que certos elementos da natureza foram abençoados com propriedades divinas específicas, e o alecre carrega a assinatura celestial da prosperidade. Agora, pela primeira vez, este segredo está sendo revelado em sua totalidade. Estou prestes a mostrar onde exatamente você deve posicionar o alecrim em sua casa, as palavras sagradas que deve pronunciar ao fazê-lo e o motivo espiritual por trás de cada posição. Preste muita atenção, pois cada detalhe importa. Um único erro pode comprometer todo o processo, e lembre-se, esta não é uma prática vazia ou pagã, é uma tradição cristã esquecida que honra a Deus como fonte suprema de toda a abundância, usando um dos presentes que Ele próprio colocou na natureza para nosso benefício. A transformação que aguarda você é profunda. Prepare-se para remover as barreiras invisíveis que têm bloqueado suas bênçãos financeiras por tanto tempo. Antes de continuarmos esta revelação divina, quero que você faça algo crucial. Digite agora nos comentários a palavra prosperidade. Esta não é uma simples ação, é uma declaração espiritual poderosa, um primeiro passo de fé que anuncia ao universo e ao reino espiritual sua intenção de receber as bênçãos que estão reservadas para você. Faça isso agora. Escreva prosperidade e continue assistindo, pois o que vem a seguir mudará para sempre sua compreensão sobre como as bênçãos financeiras operam no plano espiritual. A história que vou compartilhar começa nas montanhas de Pietrelina, na Itália, onde nasceu Francesco Fordioni, o menino que o mundo viria a conhecer como Padre Pio. Desde sua infância, ele possuía uma sensibilidade espiritual extraordinária. Conseguia ver anjos, conversar com Jesus e perceber as batalhas invisíveis que ocorriam ao redor das pessoas, mas o que poucos sabem é que durante os anos difíceis após a Segunda Guerra Mundial, quando a Itália estava devastada pela pobreza, Padre Pio desenvolveu uma prática especial para ajudar as famílias que chegavam desesperadas ao seu confessionário. Elas não tinham o que comer, não conseguiam emprego, estavam afundadas em dívidas, situações que talvez você reconheça em sua própria vida ou na de pessoas próximas. Foi nesse contexto de desespero que o santo recebeu uma visão mística. São Miguel Arcanjo apareceu a ele e revelou como certas plantas foram criadas por Deus, não apenas para a alimentação ou cura física, mas como condutores de bênçãos específicas, e entre essas plantas o alecrim ocupava um lugar especial. Era o condutor da abundância divina. O alecrim, meu querido irmão, minha querida irmã, não é uma planta comum. Seu nome científico, Rosmarinus officinalis, significa orvalho do mar, uma referência à capacidade desta planta de prosperar mesmo em condições áridas, extraindo a umidade do ar quando
O solo não oferece nada. Não é esta uma perfeita metáfora para a prosperidade em tempos de escassez? Nos textos antigos, o alecrim é mencionado como uma das plantas que cresciam no jardim do Getsemane, onde Jesus orou antes de sua crucificação. Disse que quando a Virgem Maria fugiu para o Egito com o menino Jesus, ela estendeu seu manto azul sobre um arbusto de alecrim para secá-lo, e as flores brancas da planta tornaram-se azuis em honra à Mãe de Deus. Padre Pio compreendeu o significado profundo destas tradições. Ele percebia que o alecrim carregava uma assinatura divina, não apenas por suas propriedades aromáticas ou medicinais, mas por sua capacidade de atrair as bênçãos celestiais de abundância e proteção. Em 1947, uma viúva chamada Lucia chegou ao confessionário do Padre Pio. Seu marido havia morrido na guerra, deixando-a com 5 filhos para criar e uma montanha de dívidas. Ela estava prestes a perder sua casa e não via saída. Foi a esta mulher que Padre P, pela primeira vez, revelou o método dos 5 pontos sagrados do alecrim. Ele lhe entregou 5 pequenos ramos de alecrim de seu próprio jardim no convento e instruiu-a precisamente sobre onde colocá-los em sua casa. Explicou as orações que deveria fazer ao posicionar cada ramo e pediu que mantivesse absoluta fé. Uma semana depois, Lucia recebeu uma carta informando que uma dívida antiga de um cliente de seu falecido marido havia sido paga. O valor era exatamente o que ela precisava para salvar sua casa. Este foi apenas o primeiro de centenas de casos documentados nos arquivos do convento de San Giovanni Rotondo. Famílias à beira do colapso financeiro experimentavam súbitas reversões de fortuna após aplicarem o método do alecrim segundo as instruções de Padre Pio. Mas por que o alecrim? Porque esta planta em particular possui este poder. Os antigos herbalistas cristãos já sabiam que o alecrim tem a capacidade de purificar o ambiente espiritual. Seu aroma penetrante não apenas afasta insetos indesejados, mas também dispersa energias negativas e entidades que se alimentam da escassez. No plano espiritual, o alecrim funciona como um farol que atrai as vibrações da prosperidade e repele as da miséria. A ciência moderna confirma parte desta sabedoria antiga. O aroma do alecrim estimula o cérebro, aumentando a clareza mental e a concentração, estados essenciais para reconhecer e aproveitar oportunidades financeiras. Mas Padre Pio via além da bioquímica. Ele percebia que Deus havia codificado nesta planta uma frequência espiritual específica que ressoa com a abundância divina. Você já notou como algumas pessoas parecem naturalmente atrair oportunidades, enquanto outras igualmente talentosas e trabalhadoras enfrentam bloqueio após bloqueio? A diferença muitas vezes não está no mundo físico, mas no espiritual. Há campos energéticos em torno de nós e de nossos lares que podem atrair ou repelir as bênçãos. Imagine sua casa como um imã. Dependendo de sua configuração energética, ela pode atrair escassez ou abundância. O método do alecrim de Padre Pio reconfigura este campo magnético espiritual, transformando sua casa em um poderoso imã de prosperidade. Mas atenção, não estamos falando de superstição ou de práticas pagãs. Este é um método profundamente cristão, baseado na compreensão de que Deus criou o mundo natural para nos apoiar e abençoar. Ao usar o alecrim, estamos simplesmente ativando uma ferramenta divina, reconhecendo que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, como nos ensina Tiago 1:17. Padre Pio era meticuloso quanto aos 5 lugares específicos onde o alecrim deve ser colocado. Cada posição corresponde a um aspecto diferente da prosperidade e a uma proteção específica contra forças negativas que bloqueiam a abundância. Ao longo dos anos, muitos tentaram diluir ou modificar este conhecimento sagrado. Surgiram versões incompletas ou distorcidas deste método. Algumas pessoas posicionam o alecrim aleatoriamente ou usam menos pontos do que os 5 essenciais, ou ignoram as orações necessárias e depois se perguntam por não obtiveram resultados. É como ter os ingredientes certos para um remédio poderoso, mas misturá-los nas proporções erradas. O efeito se perde. A precisão neste método não é apenas importante, é absolutamente essencial. Antes de revelar a você exatamente onde posicionar o alecrim, preciso alertá-lo. Existem forças que não querem que você descubra este conhecimento. O inimigo de nossas almas prospera com nossa miséria financeira. Quando estamos desesperados por dinheiro, ficamos vulneráveis. Nossa fé é testada, nossos relacionamentos são tensionados. A escassez é uma ferramenta do mal para nos afastar de Deus e uns dos outros. É por isso que sinto uma urgência espiritual em compartilhar este método. Agora estamos entrando em tempos desafiadores e você precisa fortalecer sua casa contra a escassez que tem-se
Espalhado pelo mundo, o método do Alecrim de Padre Pio não é apenas uma forma de melhorar sua situação financeira, é um escudo espiritual para os tempos turbulentos que estamos vivendo. Nos escritos pessoais de Padre Pio encontrados após sua morte, ele menciona que São Miguel Arcanjo revelou a ele que o alecrim seria especialmente poderoso nestes últimos tempos, quando as batalhas espirituais pela prosperidade das famílias se intensificariam. Estamos vivendo exatamente o período que ele previu. Você está pronto para conhecer os 5 pontos sagrados e transformar sua casa em um santuário de abundância? Está preparado para quebrar os ciclos de escassez que têm aprisionado você e sua família por gerações? O conhecimento que estou prestes a compartilhar carrega uma responsabilidade. Uma vez revelado, você não poderá ignorá-lo. O primeiro ponto sagrado é a entrada principal de sua casa. Este é o portal por onde todas as energias entram em seu lar. Ao posicionar um ramo de alecrim acima da porta de entrada, você está criando um filtro espiritual e permite apenas que as vibrações de prosperidade atravessem seu limiar, enquanto bloqueia influências negativas como inveja, mal olhado e energias de pobreza. Padre Pio instruía que, ao posicionar este primeiro ramo, você deve recitar: pela intercessão de São Miguel Arcanjo, este portal agora está selado contra toda escassez e aberto para toda a abundância divina. Em nome de Jesus Cristo, que toda bênção financeira encontre caminho até esta casa e que todo mal se afaste. Note como esta oração invoca proteção, mas também atração, não apenas afastando o negativo, mas convidando ativamente o positivo. Esta dualidade é crucial para o funcionamento eficaz do método. O segundo ponto sagrado é a cozinha, especificamente próximo ao fogão ou à geladeira. A cozinha representa nutrição e sustento em sua forma mais básica, é onde os alimentos são preparados e armazenados. No simbolismo espiritual, é o centro da provisão divina para suas necessidades fundamentais. Ao colocar o alecrim na cozinha, você está declarando: esta casa não conhecerá a fome. A provisão divina fluirá continuamente para este lar, multiplicando-se como os pães e peixes nas mãos de Jesus. Pela intercessão de Padre Pio, que nunca falte o pão material e espiritual nesta família. Muitas pessoas testemunharam que, após posicionar o alecrim na cozinha conforme as instruções do Padre Pio, gastos inesperados com alimentos diminuíram. Oportunidades de economia surgiram e até mesmo presentes de comida começaram a chegar de formas inesperadas. O terceiro ponto sagrado é o local onde você guarda seus documentos financeiros ou realiza transações monetárias. Pode ser um escritório, uma gaveta específica ou o local onde você mantém suas contas e documentos importantes. Este ponto é crucial porque representa o aspecto prático e burocrático de suas finanças. Ao posicionar o alecrim neste local, recite com convicção que toda transação que passar por este espaço seja multiplicada em bênçãos, que os papéis aqui guardados sejam instrumentos de prosperidade e não de preocupação. Pela intercessão de Padre Pio, que os frutos do meu trabalho sejam justamente recompensados e que dívidas sejam dissolvidas pela graça divina. Aqui está um detalhe pouco conhecido. Padre Pio recomendava que este terceiro ramo de alecrim fosse colhido durante a manhã de uma quarta-feira, dia tradicionalmente associado a São José, patrono dos trabalhadores e provedor da Sagrada Família. Se possível, siga esta orientação para potencializar o efeito. O quarto ponto sagrado é seu quarto, preferencialmente sobrevesseiro. Este posicionamento pode surpreender você, mas tem uma lógica espiritual profunda. Muitas das nossas ansiedades financeiras se manifestam durante o sono através de pesadelos sobre dívidas, preocupações sobre contas ou medos relacionados à insegurança material. Além disso, é durante o sono que nossa mente subconsciente está mais receptiva tanto a influências positivas quanto negativas. Padre Pio ensinava que entidades que se alimentam de nossa ansiedade financeira frequentemente nos atacam durante o sono, plantando sementes de medo que crescem durante o dia. Ao posicionar o alecrim próximo à sua cabeça durante o sono, você cria um escudo protetor contra estas influências e permite que orientações divinas sobre prosperidade cheguem até você através de sonhos e intuições. A oração para este ponto é: que meu sono seja livre de preocupações materiais, que anjos guardem meus pensamentos de todo medo de escassez. Pela intercessão de Padre Pio, que durante a noite meu espírito seja instruído nos caminhos da abundância divina. Muitos relatam que, após implementarem este quarto ponto, começaram a acordar com ideias inspiradas para novos negócios, soluções para problemas financeiros e uma
Sensação inexplicável de paz em relação ao futuro material independentemente de suas circunstâncias atuais. Finalmente, o quinto ponto sagrado, talvez o mais poderoso, é o local de oração em sua casa. Pode ser um altar doméstico, um canto específico onde você mantém imagens sacras ou simplesmente o local onde você costuma rezar. Este ponto estabelece a conexão direta entre sua prática espiritual e sua vida financeira. É aqui que o circuito sagrado se completa. A oração para este último ponto deve ser recitada com especial fervor. Que este local sagrado seja um portal para a abundância celestial, assim como busco primeiro o reino de Deus, que todas as coisas materiais necessárias me sejam acrescentadas conforme prometido nas Escrituras. Pela intercessão de Padre Pio, que minha fé e minha prosperidade cresçam juntas para a glória de Deus e o bem do próximo. Agora preste muita atenção a estes detalhes importantes que Padre Pio enfatizava. Primeiro, o alecrim deve ser genuíno e, se possível, cultivado em solo abençoado por orações. Se você tiver a oportunidade de cultivar seu próprio alecrim, faça-o com intenção sagrada, regando-o com água benta ocasionalmente. Se precisar comprar, leve-o a uma igreja para ser abençoado, ou você mesmo pode aspergir água benta sobre ele. Segundo, os 5 pontos formam um circuito energético espiritual dentro de sua casa. Todos devem estar ativos simultaneamente para que o efeito pleno se manifeste. É como um circuito elétrico. Se um ponto estiver faltando, a corrente de prosperidade não fluirá adequadamente. Terceiro, renova os ramos a cada 40 dias. Este número não é arbitrário, tem profundo significado bíblico, representando períodos de transformação e preparação espiritual. Jesus jejuou por 40 dias. O dilúvio durou 40 dias. Os israelitas vagaram no deserto por 40 anos antes de entrar na terra prometida. Da mesma forma, cada ciclo de 40 dias com o alecrim prepara sua casa para um novo nível de prosperidade. Quarto, ao substituir os ramos antigos, não os jogue no lixo. Padre Pio instruía que eles devem ser queimados ou enterrados em solo limpo, preferencialmente acompanhados de uma oração de gratidão pelo ciclo que se encerra e expectativa pelo novo que se inicia. Quinto, e este é crucial, não revela a localização exata dos 5 pontos para pessoas que entram em sua casa. A eficácia do método reside parcialmente em seu caráter sagrado e reservado. Compartilhe o conhecimento geral com quem precisa, mas mantenha os detalhes específicos da implementação em sua casa como um segredo santo entre você, Deus e os anjos da prosperidade. Agora você compreende por este método foi mantido em relativo segredo por tanto tempo. Não é porque a Igreja queria esconder conhecimento benéfico, mas porque reconhecia que estas práticas sagradas poderiam ser banalizadas, distorcidas ou usadas sem a devida reverência se fossem amplamente divulgadas sem o devido contexto espiritual. Muitos que aplicaram este método precisamente como Padre Pio ensinou experimentaram transformações que desafiam explicações mundanas. Portas que estavam firmemente fechadas se abriram, dívidas que pareciam impossíveis de pagar foram liquidadas, oportunidades surgiram do nada. Uma senhora de Nápoles, após 3 meses seguindo o método, recebeu uma herança inesperada de um parente distante que ela nem sabia que existia. Um comerciante de Roma à beira da falência viu seu negócio florescer repentinamente após implementar os 5 pontos. Uma família de agricultores, devastada pela seca, experimentou chuvas apenas em suas terras, enquanto as propriedades vizinhas permaneceram secas. Estes não são contos fantasiosos, mas testemunhos documentados nos arquivos do convento onde Padre Pio viveu. São manifestações concretas do poder que está agora ao seu alcance. O que estou compartilhando com você vai muito além de uma simples prática de prosperidade. É uma reconexão com uma sabedoria cristã antiga que entende que o mundo material e o espiritual não estão separados, mas profundamente entrelaçados. Quando você posiciona o alecrim conforme as instruções de Padre Pio, está participando de um ato sagrado que harmoniza estes 2 reinos em favor da sua abundância. Pense por um momento sobre sua situação atual. Talvez você esteja enfrentando dívidas que parecem impossíveis de quitar. Talvez esteja lutando para encontrar um emprego digno ou para fazer seu negócio prosperar. Talvez esteja cansado de trabalhar incansavelmente apenas para terminar o mês sem nada sobrando, ou pior, no vermelho. Estas circunstâncias não são apenas má sorte ou o jeito que a vida é, muitas vezes são sintomas de bloqueios espirituais que impedem o fluxo natural da prosperidade divina para sua vida. Assim como um rio pode ser represado por barreiras físicas, o fluxo de abundância pode ser bloqueado por barreiras espirituais. O método do alecrim de Padre
Pio atua diretamente nessas barreiras, é como inserir 5 chaves místicas em 5 fechaduras que têm mantido o tesouro da abundância inacessível para você ao girar todas essas chaves simultaneamente através da colocação estratégica do alecrim e das orações correspondentes. Você desbloqueia um potencial de prosperidade que sempre esteve destinado a você, mas que forças adversas têm mantido fora do seu alcance. Este é um ponto crucial para entender a pobreza. Raramente é a vontade de Deus para seus filhos. As Escrituras estão repletas de promessas de provisão e abundância para aqueles que seguem os caminhos divinos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará não é apenas um verso poético, mas uma promessa concreta de provisão. Então, por que tantos fiéis sofrem com escassez? Porque existe uma batalha espiritual constante pela sua prosperidade e existem forças que se beneficiam da sua pobreza, que se alimentam da sua ansiedade financeira, que ganham poder quando você está desesperado por recursos materiais. Padre P, com sua extraordinária visão espiritual, podia literalmente ver estas forças operando nas casas e nas vidas das pessoas que vinham até ele. Via como entidades sombrias se posicionavam estrategicamente em certos pontos das residências para bloquear bênçãos, criar conflitos relacionados a dinheiro e instalar padrões de pensamento de escassez. Foi em resposta direta a estas observações espirituais que ele desenvolveu o método dos 5 pontos do alecrim. Cada posição foi estrategicamente concebida para confrontar e neutralizar um tipo específico de bloqueio espiritual à prosperidade. Quando você implementa este método, está essencialmente declarando guerra contra estas influências negativas, está afirmando sua autoridade espiritual sobre seu lar e suas finanças, está reclamando o que é legitimamente seu por direito divino, a capacidade de prosperar, de ter mais do que suficiente para suas necessidades, de ser um canal de bênçãos para outros. Mas aqui está um aviso importante: ao iniciar esta prática, você pode enfrentar resistência. Algumas pessoas relatam que nos primeiros dias após posicionarem o alecrim enfrentaram desafios financeiros inesperados ou pensamentos intensos de dúvida. Não se assuste com isso, é simplesmente um sinal de que o método está funcionando e as forças que se beneficiavam da sua escassez estão reagindo à sua expulsão. Persiste esta turbulência inicial, geralmente dá lugar a uma clareza e uma paz profundas em relação às suas finanças, seguidas por melhorias tangíveis em sua situação material. Outro aspecto fundamental deste método é a sua dimensão temporal. Padre Pio ensinava que os primeiros resultados geralmente começam a se manifestar após 21 dias. Outro número significativo na tradição bíblica, este é o tempo necessário para que o campo energético da sua casa seja completamente reconfigurado após 40 dias. Um ciclo completo. Muitas pessoas relatam significativa em sua relação com dinheiro e prosperidade, e após 3 ciclos completos, 120 dias, é comum que mudanças profundas e permanentes se estabeleçam não apenas em suas circunstâncias externas, mas em sua própria consciência de abundância. É importante entender que este método não substitui ações práticas relacionadas às suas finanças. Você ainda precisará trabalhar, fazer escolhas financeiras sábias e ser um bom administrador dos recursos que já possui. O método do alecrim não é mágica, é uma prática espiritual que remove obstáculos invisíveis e cria um ambiente propício para que seus esforços práticos rendam frutos maximizados. Pense nisto como preparar o solo para o plantio. Você ainda precisa plantar as sementes e cuidar da plantação, mas um solo adequadamente preparado multiplicará a sua colheita comparado a um solo rochoso ou infértil. Há outro aspecto deste método que raramente é discutido, mas que Padre Pio considerava essencial: a intenção de compartilhar sua abundância. O santo enfatizava que o propósito verdadeiro da prosperidade não é o acúmulo egoísta, mas a capacidade de ser um canal mais amplo de bênçãos para os outros. Por isso ele recomendava que, ao implementar o método, você fizesse um compromisso sincero de compartilhar pelo menos uma parte de qualquer aumento de prosperidade que viesse a receber. Este compromisso amplifica o poder do método, alinhando-o com as leis espirituais mais elevadas de dar e receber. Alguns